Todos sejam muito bem-vindos a mais uma live e hoje eu vou abordar sobre os benefícios do Pilates na saúde física e na saúde mental. Então, todo mundo sabe como é importante fazer uma atividade física, e inclusive preventivo. Vou falar sobre o Pilates. Não sei se alguém aqui conhece, já ouviu falar do Pilates ou pratica o Pilates. Então, eu vou convidar o professor de Educação Física, que ele dá aula de Pilates, ele vai falar um pouquinho, né? Então, vai tirar algumas dúvidas, vai explicar um pouco do que é o Pilates. E aí, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, tirarem dúvidas. E lembrando que a live ela vai ficar salva. Então, quem não conseguiu assistir ou entrar no meio da live ou no final, ela vai ficar salva aqui. Então, é super importante, né, fazer uma prática de atividade física. Inclusive, eu faço pilates, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm mais afinidade por musculação, tem pessoas que têm mais afinidade por dança, por pilates. Então, é importante fazer uma atividade física que goste, né? Uma atividade física que você tenha prazer em fazer, para não ficar algo forçado, né? Então, além da atividade física fazer bem para a saúde física, ela faz bem também para a saúde mental. Então, a saúde mental é um exemplo. A atividade física ela atua no combate, no auxílio de ansiedade, depressão, convívio social também. Então, só tem benefícios, né? E é lógico que tem algumas condições que tem que ter um certo cuidado, né? Então, por exemplo, idosos têm que fazer o exercício com certo cuidado. Então, por isso que a importância do professor estar do lado sempre orientando, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dor, se fazer algum exercício de mau jeito. Então, tem todas essas questões também. E o bom do Pilates é exatamente isso, que ele faz algo direcionado, focado, para todas as idades, desde idosos até jovens, gestantes. Então, é muito importante ter esse acompanhamento e esse cuidado, né? E uma outra questão também que é muito importante ser falado é a questão do convívio social. Então, vamos supor, aquela pessoa que tem síndrome do pânico ou depressão, né? Não tem uma sair de casa. Então, acaba fazendo na atividade física, ela acaba tendo esse contato também. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Elisângela. Tudo bem? Eu tô ouvindo Bem, você, mas não tô te vendo. ver. Eu tô ouvindo sua voz, mas não tô vendo você. Sua câmera não tá aparecendo para mim. Deixa eu ver aqui. Tô vendo naturalmente, viu? Ah, eu tô vendo É? as duas. Não, ainda não tá Tá. aparecendo? Para mim não tá aparecendo, mas se você tá vendo, então vamos seguir. A Lúcia já mandou boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Lúcia. Então Onde vamos você está, Lúcia? iniciar. Rodrigo, tá me Vamos sim. escutando? Estou sim. Então tá ótimo. Então, uma boa noite, seja muito bem-vindo. E primeiramente eu quero agradecer você por ter aceitado esse convite. Vamos abordar um tema que eu acho super importante, que é os benefícios do Pilates na saúde física e mental. Então, eu estava dando a introdução aqui, abordando de como é importante, né, para todas as idades. Então, eu gostaria que você se apresentasse para quem está assistindo a gente, e aí a gente inicia com a nossa live. Perfeito. Pessoal, boa noite. Todo mundo que está ouvindo e vendo. Me chamo Rodrigo, sou professor de Pilates desde a pandemia, desde 2020. Porém, sou educador físico também. Desde 2016. Dei aula no ambulatório da Unifesp, por 2 anos no ambulatório da Unifesp. Dou aula também de ginástica médica italiana, na qual eu aprendi nesse estúdio que eu estou agora, que é o Nova Postura, com a minha orientadora Adriana Conholato. Então, desde 2016 que eu tenho essa vivência. Então, nunca tive uma vivência daquele professor de academia. Sempre foi voltado para a parte ou de reabilitação e de reestruturação mesmo, do pós-reabilitação. Então, nunca tive aquele contato diretamente com os alunos de academia. Eu sou professor de personal também, então eu dou aula mais individualizada, não mais, e não dessa forma geral, na academia. Certo. Rodrigo. E eu estava falando exatamente sobre isso antes de iniciar a live, da importância de ter aquele professor que fica do lado orientando, né? De quando faz
algum movimento errado, de corrigir postura, porque acaba prevenindo lesão também, né? Então, isso é extremamente importante ter aquele cuidado e aquele olhar diferenciado do professor, né, Rodrigo? Sim, é importante ter, como sempre digo, né, o feeling do professor. É aquela coisa do professor estar perto. É uma das coisas que sempre me afastou das academias foram isso, a parte de um professor para muitos alunos. Então eu sempre visei estar presente, sempre visei focar na parte de personal e escolhi uma área onde eu pudesse estar perto e ver a evolução de perto. Então sempre poucos alunos, como o Pilates, né, que busca de 3, 4 alunos por estúdio, por aula. Então isso é importante para mim. Sim, é isso que eu estava falando também. A importância da gente escolher uma atividade que a gente goste, que seja prazerosa, né? Eu, por exemplo, eu amo Pilates. Já a academia eu já não gosto muito, porque se você faz algo que você não gosta, acaba sendo algo só por obrigação e você acaba desistindo. Então, é importante sim fazer uma atividade física. E agora falando sobre o Pilates. O que que é Pilates? Tem pessoas que não conhecem Pilates, que não sabem o que é Pilates. Então, o que que é Pilates? A definição e como foi criado? Então, vamos ter que contar um pouco de história, né? A princípio, Pilates não tinha o nome de Pilates. Joseph Pilates foi o criador. A princípio, ele criou. O seu pai era ginasta e a sua mãe ela era naturalista. Então, ela acreditava na força da natureza para a cura humana. Então, ele cresceu nesse lar. E ele era uma criança muito doente. Ele era asmático, ele tinha problemas ósseos e isso acarretou dele mesmo começar a se exercitar com as coisas que o pai dele passava, que o pai dele era ginasta, e as coisas que a mãe passava. Então ele juntou isso e aos 14 anos ele já tinha se curado do raquitismo, porque ele fazia exercício só de calção no sol. Então o raquitismo, você pode explicar melhor ainda, que é a parte da pessoa que não tem absorção ou deficiência da vitamina D, né? Então os ossos Uhum. começam a enfiar, aí começa a perder parte estrutura muscular também. Então desde aí, dos 14 anos em diante, ele começou a criar esse método. Na fase adulta, ele percebeu que ele poderia ajudar outras pessoas com problemas físicos também. Então ele conseguiu melhorar a postura e curar da asma também, com exercícios respiratórios e exercícios físicos que ele fazia. Então ele juntou um pouco da ginástica, ele juntou um pouco que hoje a gente chama de medicina holística, né? Que é toda a parte de respiração, concentração, meditação, e ele criou esse método. E esse método foi criado por volta dos anos 20 ali, depois da Primeira Guerra Mundial, que ele foi preso, né, na Inglaterra, por ele ser alemão. Ele foi preso na Inglaterra e ele cuidava dos alemães que estavam presos com ele. Então ele pegava as molas das camas e fazia dessas molas aparelhos para fazer exercício. Então, posteriormente, em 18, 20 ali, teve aquela gripe espanhola, né? Quando teve aquele surto de influenza, coincidentemente ou não, as pessoas que ele tratava não morreram. Então, perceberam que o exercício que ele faz é bacana. Então, depois da término da guerra, ele voltou para a Alemanha e aí ele criou esse método que ele começou a aplicar, até no exército alemão também. E aí depois ele foi para os Estados Unidos, aí por volta de 1926 ele foi para os Estados Unidos. Em 1929 ele criou o primeiro estúdio dele. E inclusive, para conhecimento e para felicidade do pessoal da enfermagem, a mulher dele era enfermeira, né? Era Ana Clara, era enfermeira, e eles criaram junto esse estúdio. Então, o Pilates já é uma atividade bem antiga, né? Rodrigo, eu recebi uma pergunta aqui perguntando qual que é a diferença do Pilates de solo, né, que tem nas academias, e o Pilates de estúdio com os equipamentos. Então, temos esses dois métodos, né? Que é o Mat Pilates, que é o chamado Pilates de solo, e o Pilates de aparelhos. O Mat Pilates, que é o Pilates de solo, ele usa mais consciência corporal. O que é consciência corporal? Não é o fato somente de você fazer o exercício, é você entender o exercício, né?
Então, muita gente vai entender o método Match Pilates como até mais difícil. Muita gente fala, é só um Pilates no chão. Mas não, às vezes, eu sempre falo do perigo também de você vir um exercício na internet, por exemplo, pelo YouTube, e tentar replicar aquilo. Quando a gente tenta replicar isso, no nosso cérebro, a gente está imitando igualzinho o professor está lá na tela, mas às vezes não está. E aí entra a parte de falta de consciência corporal. Até às vezes a gente tem que mostrar para o aluno como é que faz, para que isso sirva de exemplo para ele. Mesmo assim, ele acha na cabeça dele que ele está executando de uma forma correta, porém não. Então a diferença, ela vai muito pelo pressuposto de consciência corporal. O solo, ele usa mais a força corporal e essa consciência. A parte de aparelho tem um auxílio ali, o auxílio das molas, o auxílio de barras, o auxílio das bengalas da chair, onde você tem uma referência. Agora, no solo, não. A referência é você. O solo e a gravidade. E tem uma questão importante de evitar lesões também, né? Tem muitas pessoas que fazem crossfit ou algumas outras atividades de intensidade que acabam recorrendo ao Pilates depois justamente por conta de lesões, né? Sim. Inclusive, uma coisa que tem bastante, tem crescido muito. Antigamente, o Pilates era mais voltado para dançarinos, para bailarinos. Então, era esse público que buscava mais o Pilates. Hoje em dia, ele é mais difundido, hoje ele é mais acessível. E nós vemos esporte de alto rendimento buscando o Pilates também para melhoria dos seus esportes. Não só para a parte de recuperação, mas para a parte de aperfeiçoamento das suas metas, né? Seja na parte do esporte, no próprio CrossFit, que querendo ou não, é um esporte, né? Porque é competitivo ali dentro do CrossFit. E dentro do Pilates também, eu gosto de ressaltar isso, que depois do surgimento, que o Pilates ele foi se moldando, né? Foi se moldando, foi mudando, e hoje nesse Pilates contemporâneo que nós vemos hoje, existem muitos acidentes também, porque as pessoas tentam focar muito na parte acrobática e esquece da parte funcional, que eu sempre falo, né? Você tem que o Pilates ele serve para quê? Para te fortalecer, para te alongar, para te dar flexibilidade, para te fazer viver melhor, te dar uma qualidade de vida melhor. E hoje em dia tem gente que está extrapolando, tem lugares que extrapolam. Hoje em dia a gente vê muitos vídeos na internet de quedas nos equipamentos, né? Então, assim, o Pilates hoje em dia não está livre das lesões também. Então, às vezes, a pessoa tem que fazer Pilates em outro estúdio, porque alguns estúdios vão machucar a pessoa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. É a questão dos desafios no Instagram, de fazer postagens, né? Então, é legal sim fazer determinadas poses, né? Mas tem que ser tudo com responsabilidade, com cuidado, não colocar várias pessoas no mesmo equipamento para fazer várias poses, porque não é acrobacia, é Pilates, é o que você falou, a questão de equilíbrio, de flexibilidade e de realmente não causar uma lesão, né? A pessoa ela tá ali justamente para sair melhor, não pior do que entrou, né? Não, com certeza. Eu sempre viso isso, né? Aqui no estúdio onde eu aprendi, né, a ser professor, foi nesse estúdio aqui, Nova Postura. E aqui nós temos essa qualidade de visar pela saúde. Então eu quero que aquela senhora que entra aqui, às vezes de muleta, saia sem muleta, vá ao mercado e carregue uma sacola, limpe a casa. Eu quero essas coisas, que ela faça isso. E eu levei isso para o outro estúdio que eu trabalho, que é no Beltrão Estética, na região sul de São Paulo aqui também. E o meu sucesso, que eu digo assim, é por conta dessa parte, sabe? Eu viso muito a parte prática e funcional das coisas. Então, os alunos têm esse sucesso nos dois estúdios por conta disso. E o sucesso que eu digo não é de quantidade de aluno, é sucesso que eu digo de perceber a evolução. Às vezes até rápida, às vezes tem aluno que chega aqui muito debilitado e sai de uma forma bem bacana. Eu vejo isso por mim, né? Eu gosto de falar por mim. Gosto de visar essas melhorias. E falando nessa evolução, eu gostaria que você falasse um pouco agora sobre os benefícios do Pilates na saúde física e na saúde mental. Tá bom. Então vamos começar na saúde física, né? Como eu disse, né? A gente pode
trabalhar tanto é muito amplo, né? Não dá para ter uma resposta certeira. Tenho que explanar bastante. Uhum. A parte de flexibilidade, a parte de força, respiração, concentração. Então, tudo isso vai acarretar na melhoria do seu corpo, né? Melhoria da postura, onde a pessoa vai se sentir melhor, a pessoa começa a se vigiar, a pessoa começa a se vigiar como é que ela senta, como é que ela entra no carro, como é que ela desce uma escada, como é que ela sobe uma escada, como é que o pé dela tá postado dentro do tênis, sabe? Coisas que as pessoas não percebiam e começam a perceber. É o que eu falei no começo da consciência corporal. E a consciência, eu sempre falo com os alunos. Muitos alunos perguntam para mim: ah, professor, mas 2 aulas por semana não é pouco? Eu falo assim: o Pilates, ele é uma educação corporal. Então, assim, você vai aprender aqui e levar para sua casa. Não precisa você vai se pendurando por aí. Mas você vai. Como é que você se senta? Como é que você posta sua coluna? Como é que você se levanta de manhã? Como é que você entra no carro, sai do carro, sobe e desce uma escada? Então, a saúde física é isso. Vai fortalecer seu corpo, flexibilizar seu corpo. E a parte mental entra no dois contextos. A parte fisiológica, né? Porque todo exercício físico que você faz, como você disse, com prazer, porque muita gente procura o Pilates, não é porque quer, é porque precisa. Ou porque o médico mandou. Que é Então, obrigado, né? obrigado. O médico mandou procurar Pilates, estou vindo aqui. Então, muitas vezes ele não quer estar ali, né? Ele queria estar em casa, tranquilo, mas a dor não deixa, então ele está no Pilates. Então, aí cabe ao professor, como eu sempre digo, do feeling, né? Perceber. Eu sempre falo com os alunos, né? Às vezes ele não quer fazer em tal aparelho, não gosto desse aparelho, mas eu falo sempre para eles, né? Você sabe o que você quer, mas você sabe o que você quer, mas eu sei o que você precisa. Então me ouça, faça o que eu estou pedindo, da forma que eu estou pedindo, que você vai lá na frente você vai me agradecer. E esse vai me agradecer lá na frente, tem gente que é 1 mês, tem gente que é 3 meses, tem gente que é 1 ano. Então é preciso respeitar os limites. Agora, voltando, né, para a saúde mental, entra nessa parte. A pessoa, muitas vezes, a parte fisiológica, né, a produção de hormônios, como a endorfina, a serotonina, como a dopamina. Então, esses hormônios, a própria adrenalina e o cortisol, que são, às vezes, até só endemonizam esses hormônios, mas não, eles são produzidos também durante o exercício físico. Então a pessoa precisa desse senso para melhorar a qualidade também mental, né? A dopamina, que é aquele hormônio que te dá o senso de urgência, a parte do cortisol, que te deixa alerta junto com a adrenalina. Então tudo isso é necessário. E a saúde mental também entra na parte da socialização. Quantas pessoas nos viram amigos do próprio professor? Quantas pessoas não viram amigos, pessoas que nunca se viram e dentro daquela sala ali se tornam amigos de longa data, amigos que vão fora do estúdio ter uma conversa. Então isso é bacana. A parte social, a parte fisiológica e a parte física tem que andar juntos, né? A gente não pode isolar. Por isso que o Pilates ele trabalha de uma forma integral, de dentro para fora, de cima para baixo, de forma 3D aí, vamos dizer. E eu agora eu vou falar um relato pessoal, né? Há 2 anos eu faço Pilates. Então eu trabalhei um tempo na Itália como enfermeira, voltei para o Brasil. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu tive alguns problemas de ansiedade e depressão por conta do choque de realidade. E o Pilates foi um dos aliados, né? Me ajudou muito com a questão da ansiedade, com a questão da depressão, socialização, que foi o que o Rodrigo falou, né? Então, eu tenho amigas, assim, professoras do Pilates que a gente sai, que a gente conversa. Então, a gente acaba tendo esse convívio social, que é muito importante também. Equilíbrio, postura, ajudou demais. Coisas básicas. Eu não conseguia, por exemplo, sair da piscina sem usar a escadinha. Agora eu já consigo ter força, né, no braço para sair. Equilíbrio, postura. Tem até pessoas que me perguntam: você cresceu, você está maior? Mas não, é a postura, né? Quando você endireita a sua postura, tudo parece que muda. Então, isso é extremamente importante, tanto para a parte física, que eu tive vários benefícios com a parte física, de equilíbrio de colesterol, hipertensão, perca de peso, infinitos
infinitos benefícios com a questão do Pilates também e a questão mental, porque muitas pessoas acham que só a academia que vai perder peso. É lógico que o Pilates, a perca de peso é diferente de uma academia, porém ela auxilia também de outra maneira. De novo, o que eu falo, a importância de você gostar do que você faz, porque eu amo Pilates, eu sou apaixonada por Pilates. E eu vou com prazer, pode estar chovendo, pode estar frio, que eu vou. Já academia, não. Eu sei que é super necessário, né? Tem pessoas que, por exemplo, amam academia, tem pessoas que detestam. Então a gente tem que ter aquele equilíbrio também. Então é importante a gente praticar alguma atividade física para prevenção de doenças e para auxílio de tratamentos também, tanto físico quanto os mentais. Não, perfeito. O mundo ideal existe. O mundo ideal seria 3 vezes a academia, 2 vezes o Pilates. Esse seria o mundo Uhum. ideal. Porém, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que consegue também financeiramente fazer isso, né? Mas o mundo ideal seria isso, de 3 a 4 vezes por semana academia, porque o fortalecimento, a gente não pode enganar as pessoas, né? O Pilates, ele trabalha com fortalecimento. Só que a hipertrofia que a gente consegue na academia, a gente pode conseguir no Pilates também, porém não com tanta eficácia e também com um tempo bem reduzido que a gente conseguiria na academia. Porém, como você Sim, com disse, certeza. não adianta você ir para academia, você tem que treinar. Não é malhar, né? Eu sempre falo, né? Malhar muitas vezes é algo displicente. Vamos supor, quando você vai para aquela aula de dança, você não está preocupado em emagrecer às vezes, você está preocupado em socializar, dar risada, fazer aquela aula de dança, aquela aula de jump. Isso você está malhando. Agora, quando você está treinando, não. Ó, qual que é meu foco? Eu estou com colesterol aqui ruim, eu vou treinar para isso. Como é que eu faço? Aí entra a parte do personal, entra a parte do profissional ali. Como eu vou abordar dentro da academia essa melhoria? Isso é treino. Não é pegar aquele treino montado também da internet, que o bodybuilder fez, e você quer replicar na academia achando que vai ter o mesmo resultado no seu corpo. Você não sabe o que ele come, o que ele alimentos que ele toma, o sono que ele tem, o dinheiro que ele tem. Então, assim, não é só levantar peso. O levantar peso é um mecanismo, como o Pilates. As molas é um mecanismo. A bola ali é um mecanismo. Não é a bola que vai fazer você melhorar. Entra muito como eu sempre digo, é algo 3D, é algo de fora, de dentro para fora. Tem o estímulo externo, lógico, né, que é o professor estimulando, e a parte da motivação também. A pessoa tem que ter a motivação também evoluir, né? Então Exatamente. você falou das evoluções. Motivação, porque é como você falou, o equipamento ele não vai fazer sozinho, você precisa fazer. E tem a questão da alimentação e hidratação, que é muito importante também, né? Não adianta você, por exemplo, ir todo dia para academia, todo dia por Pilates e se alimentar de maneira errada. Então, a alimentação, reeducação alimentar, ingesta hídrica, né, de água, isso tudo também é muito importante. E aquele equilíbrio, corpo e mente, né? Porque quando a mente está mal, tudo vai mal. Né? Quando a sua saúde mental não está bem, acaba refletindo na sua saúde física também, e daí vai surgindo outras doenças físicas também. Com certeza. E às vezes precisa daquele pequeno start, né? Quantas pessoas em depressão ficam presos no quarto, ficam sem falar com ninguém, e às vezes o start. Sim, exatamente. E um mito que eu queria falar com você, Rodrigo, que muitas pessoas falam, né? Ah, Pilates é só para idoso. Só que a gente que vê na prática não é bem assim, né? Então, Pilates tem tanto homem, gestante, jovem. Qual que é a indicação do Pilates? Criança pode fazer Pilates, gestante pode? Como é que funciona isso? Criança, desde o criança até o idoso. Pelo fato que eu falei, voltando lá do começo da conversa, da consciência corporal. Então, a criança com menos de 6 anos, ela vai ter um foco mais reduzido. Claro que pode fazer, mas é muito mais difícil você controlar ali uma aula de 50 minutos, 45 minutos, ela ali fazendo aquilo parado. Então não tem como, né? De uma forma mais didática. Tem que ser algo bem didático, então tem que ter uma turma só com crianças para que ele se enturme também, da parte que eu falei da socialização. Aí entra também na parte do idoso, né? O idoso muitas vezes, ou muita gente costuma dizer, o idoso é teimoso, né? O idoso muitas vezes ele fala assim, eu não preciso disso,
já cheguei até aqui sem isso, não é isso que vai melhorar a minha vida. E aí quando ele começa a fazer, ele melhora, fala, não quer parar mais, né? Então muitos idosos não quer parar mais de fazer o Pilates por conta disso, né? Aprende o benefício, às vezes abandonou a bengala, abandonou o andador, começou a comer melhor, começou a dormir melhor, parou de roncar. Olha o tanto de benefício que a gente pode conseguir de ambas as idades. Então, sem idade, sem porte físico, a gente tem que pensar que qualquer pessoa pode fazer, respeitando suas limitações, né? Respeitar também quadros de dores, né? Que as pessoas também às vezes não respeitam. Ah, eu tô com muita dor, vou fazer Pilates para melhorar. E às vezes não melhora e coloca a culpa no Pilates, que o Pilates não melhorou ela. Né? E não é assim. São multifatores, né? Toda dor é multifatorial. Eu não posso focar também colocar no Pilates a conta de tudo, que vai resolver a vida de todo mundo. E não é assim. É um conjunto de situações que precisa para ter uma melhora, né? E Sim. a questão de gestante, como é que funciona? Tem que ter todo o cuidado diferenciado com a gestante, né? Exercícios específicos também. Então, gestante, na literatura tem muita controvérsia, porque tem literaturas que dizem que gestante pode fazer de tudo, apenas respeitar se houver sangramento, se a pessoa nunca fez nada na vida e começou a fazer Uhum. Pilates, aí você tem que ter um cuidado maior. Mas se é uma pessoa que já é ativa, uma pessoa que já faz algum tipo de treinamento e quer ir para o Pilates para melhorar a parte do assoalho pélvico, que a gente pode ter a gente pode focar nisso, né, na parte do core ali, do assoalho pélvico, que vai segurar mais a parte do útero, a parte de continência urinária, tudo mais que a mulher sofre, né? As dores que a mulher tem de lombar, tudo isso o Pilates vai melhorar. Aquelas dores lombares que tem, a parte do assoalho pélvico, a abertura do quadril para que a pessoa possa ter um parto normal, ou se não for um parto normal, que a recuperação seja mais breve. Então, tudo isso é importante salientar. Então, assim, eu sempre, pelas literaturas ainda mais recentes, dizem que as gestantes podem fazer qualquer atividade. Só tem que respeitar se houver algum tipo de sangramento, se houver algum tipo de comorbidade que já tinha antes, né? Às vezes a pessoa é hipertensa e não sabia, pelos bateria de exames que fez durante a gestação, descobre isso. Então aí o treinamento para hipertenso, aí um treinamento para diabético, aí um treinamento para uma pessoa celíaca e tudo mais. Então, dependente do problema que a pessoa tiver, vai ter um treinamento específico para ela. Tempo de descanso muda, a parte de exercícios vai mudar um pouco. Então, é importante a pessoa se conhecer. É importante a pessoa saber, eu já faço exercício, eu vou continuar. Não para, não deve parar. Claro que tem os incômodos, né? Enjoos, tudo mais. Então, como eu falei, a pessoa tem que se conhecer, a pessoa tem que, mas dizer que exercício tal vai prejudicar, não vai prejudicar, mas tem que ter o senso também. Aí entra aquela parte que eu falei do feeling, né? Eu não vou colocar, você que faz assim, você pode ver o barrel, né? Que é aquele aparelho curvadinho. Eu não vou colocar ela com a barrigona em cima do barrel. Isso daí entra o Uhum. senso do profissional também, né? Ela também tem que que ela E faça. a Ela não pessoa consegue dormir. respeitar o seu limite, né? Não Certeza. forçar, não pegar o peso maior que aguente, né? Para não ter nenhum tipo de lesão. Claro. E tem alguma contraindicação de pessoas que não podem fazer o Pilates? Eu eu não conheço contraindicação. Tem aquela contraindicação que eu digo, vamos supor, a pessoa acabou de sofrer um acidente, a pessoa. Eu sempre recomendo a pessoa primeiro procurar fisioterapeutas. Depois da fisioterapia, a pessoa, aí sim, fisioterapia deu 10 sessões, 20 sessões, 40 sessões que for. Agora você pode partir para outra atividade. No Pilates tem a E falando avaliação, de né? A primeira aula fisioterapia, a fisioterapia e o Pilates, eles andam juntos, né? tem que andar. Eles devem andar juntos, né? Porque é um complemento. Eu sempre costumo, sempre cobro dos meus alunos. Fez exame? Como é que tá os exames? Qual foi a última vez que fez exames? Como é que tá, principalmente para os idosos, como é que tá a densitometria? Pede para ginecologista, pede para o ortopedista, como é que tá a parte da sua densidade óssea, para a gente começar a trabalhar
é sempre importante eu ter meios, né? Eu preciso ter parâmetros para saber de onde eu vou sair para onde eu vou. Né? Porque às vezes a pessoa fala, tô com dor nas pernas, mas essa dor na perna é o quê? É circular? É o ciático atacando? Algum problema que você torceu o pé, torceu o joelho e está influenciando? Então a gente não sabe. Então é sempre importante ter exames em mãos. Claro que o exame não vai ser 100%, mas tendo o laudo médico e a liberação do fisioterapeuta, a gente já consegue ter um norte, né? É sempre importante o professor também ter um norte, de onde eu estou saindo, para onde eu estou indo. E você falou sobre a pessoa saber o seu limite. Pessoa que nunca fez atividade física na vida, como que ela começa a fazer a prática do Pilates? Né? Como que ela pode iniciar isso? Então, na aula teste que a gente faz com o aluno, a gente já começa por isso a importância de ter poucos alunos em aula. Porque eu vou fazer o Uhum. teste com esse aluno, alguns testes básicos de flexibilidade, sentar e levantar, como é que está o alongamento de coluna, de braço, consegue levantar braço, consegue pega aquele pezinho ali de 2 quilos, pega aquele pezinho de 1 quilo, de 3 quilos, como é que você lida com isso? Eu sempre gosto de colocar as pessoas também em situações do dia a dia. Eu coloco um kettlebell, conhece um kettlebell? Que é Não, esse eu não. aquela bolinha que tem uma alcinha em cima, que geralmente tem no... Ah, sim. Então, a bolinha pretinha que tem uma alcinha em cima, aquele é um kettlebell de peso. Como é que você pegaria uma sacola no chão? Aí a pessoa pega e fala, tá errado, vamos fazer assim. Então, assim, isso eu já começo a colocar na cabeça dela como ela vai lidar Atividades com do dia aquilo. a dia, né? Atividade da vida diária, né? Que a gente chama das AVDs. Então, eu Uhum. gosto de trabalhar dentro do Pilates com AVDs também. Então, eu não fico focado só naquela fortalecer core e seja o que Deus quiser. Não. Vamos fortalecer o core, mas eu quero que, como eu falei, eu quero que ele saia, vai para a feira, que é o que a dona de casa faz, que é o que as pessoas normais fazem, né? Vai à feira, vai ao mercado, entra, sai do carro, vai trabalhar, às vezes enfermeira pega plantões aí de 12 horas em pé por muito tempo. Então eu quero que essas pessoas, para que serve o exercício físico? O exercício físico serve para que a atividade física, o que é atividade física? Tudo que você demanda energia para fazer alguma coisa. Trabalhar é uma atividade física, não é um exercício. O exercício físico ele serve para que a sua atividade física seja contemplativa. Que você consiga ir para casa e não se sentir apenas cansado, porque a gente cansa, né? O corpo cansa. Mas não se sentir exausto, não ficar assim, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar de novo. Não. Descansar aquele. Porque o seu sono vai ter que ser um sono revigorante, porque o exercício também causa isso. Por isso que eu falo, né? Tudo é multifatorial. Eu nunca posso isolar uma coisa e falar assim, é isso e aquilo. Não. Tudo engloba. Sono, alimentação, como você disse também da hidratação. Tudo deve andar junto de mão dada. Sim, com certeza. Tem algumas pessoas que já me perguntaram a diferença do Pilates e Yoga, que são coisas distintas. Qual que é a diferença de um para o outro? Vamos lá. Joseph Pilates, como eu falei lá no começo, a mãe dele gostava dessa coisa que a yoga trabalha. O que a yoga trabalha mais? Tem muita posição da yoga que se faz no Pilates, mas Uhum. faz em cima dos aparelhos, faz lá no Reformer, que vai fazer um alongamento da forma que o yoga faz. Só que a yoga, ela contempla mais a meditação, a espiritualidade, a ligação de você com o espiritual, vamos dizer assim. O Pilates já não, o Pilates já é ligando você com o seu corpo. É você com você Uhum. mesmo, né? Mente, Uhum. corpo, e a yoga já não. A yoga já é voltado para a parte da flexibilidade também. Entra a parte da flexibilidade, também trabalha um pouco de força. Só que esse não é o foco, né? A yoga não quer que você saia de lá mais forte. A yoga quer que você saia de lá conectado. Você Evoluído, conectado. né? Ser evoluído. Aí entra espiritual, independente de religião, né? Quando fala espiritual, não é religião. É você Uhum. ligado com o astral, né? Porque você com a chuva você tem tudo a ver. Né? Não quer dizer que você vai mudar de religião, nada disso. Não tem nada a ver com religião. Espiritualidade e religião não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Mas a yoga, ela liga mais isso. A parte de espiritualidade, mentalidade. O Pilates já não. O Pilates é ligar você com o seu corpo. Eu vejo algumas pessoas que têm ansiedade, que são
super elétrica, agitada, sei lá, eu não tenho paciência para yoga, que é muito parado, que é muito silencioso, mas é justamente para essas pessoas que auxiliam também a yoga, justamente para reduzir os níveis de batimento cardíaco, reduzir a adrenalina. Então, como que essas pessoas aceleradas, que têm TDAH, que são ansiosas, podem lidar para fazer uma yoga, por exemplo? Então, essa pessoa ela tem que, primeiramente, saber se o que ela tem pode ser medicamentado, né? Se tem que ter medicamento junto, porque às vezes só o exercício puramente, como eu falei, a gente não pode jogar na mão de uma metodologia e deixar que ela resolva as coisas. Não. Eu sempre falo do âmbito multidisciplinar. Então a pessoa tem que primeiro ir ao médico. O médico falou o quê? Ó, você tem que fazer pilates para melhorar isso daqui. Às vezes a pessoa é só ansiosa mesmo. E essa ansiedade da vida a gente vai tratar sim. Mas tem níveis de ansiedade que precisa do medicamento, né? Então eu sempre falo para que a pessoa procure, eu sempre cobro dos meus alunos, sou chato mesmo, né? Então assim, eu não viso apenas, como muitas pessoas falam, né? Ah, eu vou pro Pilates, que é tranquilo. Tranquilo não é, Uhum. né? A gente lida muito com o psicológico também, parte espiritual, a gente lida com tudo isso, porque a gente não está lidando com uma perna doendo, a gente está lidando com uma pessoa que está com a perna doendo. E essa pessoa que está com a perna doendo, muitas vezes o problema da perna dela está na cabeça, não está na perna. Sim, tem Então, todo o tem que contexto, saber. né? Então é muito difícil eu separar e falar assim, ó, a pessoa que está ansiosa ela tem que fazer isso, a pessoa que não é ansiosa tem que fazer aquilo. Não. Eu tenho turmas super heterogêneas, né? Tem uma pessoa muito agitada e muito calma na mesma aula. Como eu vou lidar com isso? Né? Então não tem como eu colocar uma música na aula que a pessoa vai se sentir entediada e a outra pessoa vai se sentir calma. Então como é que eu vou colocar um rock and roll na aula de pilates que é para a pessoa alongar e relaxar? Eu já penso que é mais difícil. Tem gente que se relaxa com heavy metal. Sim. E tudo Isso é bem. muito pessoal, né? Depende muito de pessoa para pessoa. Sim, por isso que eu falo. A pessoa que tem que saber lidar com ela também. Não é só o professor, não é só a aula, a atividade que ela vai fazer. Tem gente que vai fazer academia ouvindo música clássica, tem gente que gosta do heavy metal pesado lá para pegar peso, tem gente que vai ouvir pagode, tem gente que vai ouvir sertanejo e tudo bem, né? A gente tem que se conhecer. Eu sempre falo que isso parte muito do pressuposto da pessoa. Então a pessoa tem que se conhecer. Ela já tem que chegar em você falando assim, ó, eu sou assim, assim, assado. O que dá pra gente fazer? Aí a gente conversa. Começa a conversar. E durante o trabalho de 3 meses ali, a gente começa a ter um resultado aí de melhorias respiratória. E aí, consegue respirar agora? Consegue respirar melhor? Como é que tá pra você dormir? Como é que você tá enfrentando a vida, né? Como é que você tá enfrentando casamento? Como é que tá enfrentando filho? Como é que tá enfrentando o trabalho? Tá respirando, tá contando até 10? Então, assim, o exercício ele serve para isso. E a conversa do professor também é com isso, né? A gente não deve apenas dar exercício, a pessoa vai embora e acabou. Sim, com certeza. E você falou um tópico importante, que é justamente a questão do Pilates. Parece ser fácil, mas não é. Eu sou prova viva disso. Então, eu já vi alunos chegarem lá, que são de CrossFit e academia, e falar, nossa, isso aqui é mais difícil do que academia. Então, vai muito do foco e do objetivo que cada um quer. É lógico que tem pessoas, alunos que vão ter um tipo de treino diferente, né? E tem a questão também do que você falou que é importante sobre a ansiedade, que não é tudo se resolve na atividade física. Tem, primeiramente, que consultar um médico para ver se é necessário uma terapia, uma parte medicamentosa, e, lógico, a atividade física também, ela entra como um complemento, né? Tem alguns casos que só atividade física, ok, já resolveu, mas tem outros casos que não. Depende muito de caso para caso. E, lógico, se resolver só com atividade física, maravilha, mas sempre tem que ter uma opinião médica. E aí, Rodrigo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a diferença do olhar do professor de educação física, educador físico e o fisioterapeuta, porque no Pilates, ambos podem trabalhar nessa área do Pilates, tanto educador físico e fisioterapeuta, né? Quais são as visões? Então, boa pergunta, hein? Então, assim, eu queria agradecer até a Fran, que é sua professora, que
proporcionou esse Que encontro entrou aqui, né? agora, inclusive, né? Um beijo para Fran, aniversário dela hoje, parabéns. Então já quero agradecê-la, né? De antemão. Eu fui o seu, não vou dizer professor, mas fui o seu orientador ali por um tempo, né? Então o muito que ela sabe hoje começou comigo, então fico feliz da profissional que ela se tornou, da pessoa, e você é prova disso, da grande profissional que ela se tornou. Então, assim, o educador físico, como educador físico, eu penso muito na parte fisiológica, na parte corporal mesmo, vamos dizer assim. É difícil separar, porque o fisioterapeuta, vamos dizer, ele vai ter um pouco mais de cuidado. Não que o educador físico não tenha, mas eu acho que o educador físico, em muitos casos, pode ser mais desafiador, né? Porque, como eu disse antes, quem está buscando o Pilates geralmente já foi liberado por um fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta ele vai ter aquele olhar mais de como é que você está fazendo, cuidado, né? De como fazer, de como se portar durante a atividade. O educador físico já não. O educador físico já vai ter uma pegada mais deixar a pessoa fazer, né? Claro que você tem que acompanhar, como eu sempre digo também, de acompanhar ciclos e acompanhar individualmente cada pessoa. Eu não posso generalizar, não tem receita de bolo, né? Então eu tenho que ter esse pensamento. É difícil falar de uma forma muito genérica, é muito amplo, né? Essa parte da fisioterapia e do educador físico. Mas eu sempre falo assim, o educador físico vai ter esse olhar mais cuidadoso, vamos dizer assim, e o educador físico, vamos aí, vamos ver até onde você vai, e aí depois a gente conversa. Então, só falando de uma forma mais leiga, é mais ou menos isso. E no começo da live você falou sobre um assunto importante, que é sobre a pessoa fazer no YouTube, por exemplo, né? Na pandemia, a gente presenciou muito isso, de fazer atividades pela longe, não ter o professor presencial que te corrige a postura, que te orienta, e tem a questão da influência da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela é excelente, ajuda muito, mas tem o outro lado também, né? Por exemplo, hoje em dia as pessoas colocam lá na inteligência artificial, monte um treino para mim, monte uma dieta para mim. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do feeling humano, que é importante, e a questão do presencial, de você estar junto com a pessoa, orientando a pessoa. Não, perfeito. Eu posso contar o que aconteceu comigo já? Pode, ficar à vontade. Aconteceu comigo já, de eu ter uma aluna de personal e ela ir por esses lados. Ir para um professor genérico, né? Que vai, o que você quer? Emagrecer? Vou montar um treino para emagrecer aqui. Se ele tiver 10 alunos para emagrecer, ele vai passar o mesmo treino para as pessoas. E a pessoa acabou se machucando. E a pessoa veio até mim de novo. O meu valor de consultoria é um pouco maior do que o outro profissional exercia, então ela preferiu, que é normal, né? É importante que haja essa competição. Só que eu sempre falo, né? Existe preço e valor, né? É diferente uma coisa e outra. Então, o que você agrega com o valor que você cobra com o preço que você cobra é um valor. Então, eu tenho que ter valor no que eu agrego à pessoa. Então, você montar um treino na inteligência artificial não tem valor. Eu sinto que não tem aquele valor de você se perceber. Aquele computador não está te vendo, aquele computador não sabe, não está olhando você no olho. Então, o feeling do profissional ali na hora, ele vai trabalhar da forma assim. Hoje eu montei um treino, eu tenho toda uma metodologia montada. Quantas vezes eu faço isso? Às vezes tem semanas que 90% da aula não é a que eu planejei. Por quê? As pessoas chegam aqui de uma forma completamente diferente do que eu deixei semana passada. Então, assim, eu vou tentar evoluir, mas a pessoa, tô com dor no joelho, agora o meu outro joelho tá doendo, e agora? Então, o que eu planejei essa semana eu tenho que mudar. Então, se ela seguisse piamente o plano que ela montou na inteligência artificial, o que ela viu no YouTube, vi um treino no YouTube, eu vou replicar esse treino. E aí o professor olha e fala assim, não, então eu vou abortar tudo que eu planejei para você e vamos fazer isso aqui. Então, o feeling do profissional ainda é essencial. Eu sinto que não é substituível ainda. Ainda. Pode ser que futuramente, pode ser, não sei.
Eu sempre falo, né? Nós temos que controlar a inteligência artificial, nós não podemos deixar que ela nos domine, né? Não podemos nos tornar um robô também. O Com robô tem que ser certeza. controlado por alguém, não vice-versa, não o contrário. Tem que ser um aliado, não substituir, né? Claro. Quando a gente trabalha no hospital, na UTI, tem muito aquela questão da monitorite, né? Pessoas que só olham o monitor e não olham o paciente. Então, às vezes, o paciente está dando sinais que não está bem, só que no monitor está tudo ok, porque tem algum fio que está de maneira errada. Então, a gente tem que ter aquela visão do todo, aquela visão holística da pessoa como um todo, né? A Lúcia, ela fez um comentário, esclareceu pontos importantes do Pilates, mostrando novas visões do Pilates e ampliando novos conhecimentos sobre o Pilates. Então a gente resolveu fazer essa live justamente sobre isso, Lúcia, de esclarecer dúvidas, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre o Pilates, do que é o Pilates, quais são os benefícios, posso fazer, não posso fazer. Então eu acho esse momento de live, de bate-papo muito importante por conta disso. E não é só para idoso, reforçando novamente, né? Para jovem também, para homem. Tem homens que sentem vergonha, por exemplo, de ir, porque tem muita mulher, né? Não sei se você já aconteceu de presenciar isso, Rodrigo, dessa questão. Eu não vou porque só tem mulher. É igual na hidroginástica também, eu vejo que a maioria é mulher. Então tem alguns homens que eles se sentem acanhados, por exemplo, de participar de determinadas atividades. Claro, entra também no contexto de mim mesmo como professor, né? Eu sempre falo da importância, e ainda mais que tudo é assédio, tudo é complicado de falar, você não pode falar nada, você não pode fazer nada, você não... Aconteceu comigo recentemente, tem uma turma minha, no estúdio que eu trabalho lá no Jardim Eliana, no Beltrão Estética, que são 4 alunas. E aí uma aluna comentou que a irmã dela faz pilates em outro lugar com uma professora mulher. E ela falou, nossa, você não sente vergonha de fazer aula com um professor homem? Porque ela sabe, né? Às vezes você sabe que você faz pilates, tem posições, tem poses que às vezes pode ser constrangedora, vamos dizer assim. Então, ela falou, nossa, eu nem percebo que ele é homem. Às vezes até esqueço que ele é homem. Porque assim, eu acho que vai muito do profissional, sabe? Como eu lido com isso, como eu as deixo na aula, sempre que eu vou tocá-las, eu falo com elas, né? Aquele feeling, ó, vou tocar aqui, vou fazer isso, com licença. Tudo que eu vou fazer, por mais que ela saiba que eu já vou fazer aquilo, eu peço mais dela ou na Ter o frente da respeito, pessoa, eu né? sempre vou vir o olhar, ó, tá certo, tudo bem, faz assim. Então, é difícil, é complicado. E a parte do aluno homem, por me ver, às vezes ele fica feliz, porque ele fala assim, um homem aqui. Então, ele fala assim, uma visão diferente. E quando ele